Graça e paz, seja muito bem-vindo. Você está no Café com Palavra. Sou o pastor Igor, está comigo aqui o pastor Zait. E nós estamos aqui na série sobre a escatologia. E nós estamos estudando nesse episódio sobre as 7 igrejas da Ásia. E nós vamos falar hoje, nesse episódio, sobre a igreja de Tiatira. Então, vamos lá. O pastor Zait é o nosso condutor nesse estudo. Vamos lá, pastor Zait. Vamos lá. Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui. Hoje, capítulo 2, versículo 18 ao 28, é a carta à igreja de Tiatira, né? Essa igreja que também vai ter alguns pontos importantes aí para nós conversarmos sobre ela. Vamos começar lendo então o capítulo do 18 ao 29. Pode ler para a gente, pastor Igor? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e a tantos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, então essa carta dirigida à igreja de Tiatira, ela vem falar aqui sobre a questão muitas vezes, desse espírito de Jezabel que está dentro das igrejas. É um espírito de sedução, né? E não é sedução somente no contexto que a gente entende da palavra de sedução sexual, né? De atração, mas de querer controlar, né? De querer fazer as coisas conforme o pensamento do coração humano. Essa igreja, Jesus aqui ele se apresenta como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Então, para ele se apresenta como Filho de Deus, aquele que é o primeiro, né, o primogênito, o Filho de Deus, e que governa sobre a igreja, né? E tem olhos como chamas de fogo, é aquele que conhece e sonda todas as coisas, e os seus pés como latão reluzente. O pé fala muito da base, né? Da questão do fundamento, né, na palavra de Deus. E aí ele começa elogiando essa igreja: conheça as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência e a dedicação nas últimas obras, que são mais numerosas que as primeiras. Era uma igreja também atuante, ativa, né? E Éfeso foi
elogiada também pelas suas obras, né? Mas essa aqui, ela é elogiada mais ainda, porque as últimas obras dela são mais numerosas do que a primeira. Então é uma igreja assim que é bem atuante no meio onde ela está. Mas tem uma reprovação, que ela tolera o espírito de Jezabel, né? Deixa esse espírito trazer falsos ensinos, deixa esse espírito introduzir enganos, deixa esse espírito induzir a comer coisas sacrificadas a ídolos. E vem uma advertência contra essa igreja aqui no 2:21. Dê-lhe tempo para se arrepender, e ela não quer se arrepender. Então, aqui nós vemos que existe um esforço humano para que a vontade humana prevaleça e não a vontade do Filho de Deus. Esse espírito de Jezabel, ele tenta moldar as coisas, ele tenta dobrar as coisas para que fique da forma que ele quer. Quando nós vemos Jezabel na Bíblia, nós lembramos daquela que era a esposa de Acabe, a Moabita, né, que introduziu idolatria no meio do povo de Israel, que o profeta Eliseu teve que combater fortemente, né, e ela perseguiu Elias, né, eu falei Eliseu, né, mas é Elias, e a ponto de querer matá-lo, né, e nós vemos que ela é que dobrava Acabe para qualquer tipo de decisão. Na verdade, era a vontade dela que se impunha. Esse é o espírito de Jezabel. Né, pastor? Quer comentar? Assim, é interessante aqui, mais uma vez, aquilo que a gente está falando, né? Jesus se apresenta, né? Olhos com chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido. Aqui a gente já começa a ver a figura de Jesus glorificado mesmo, né? Como ele vai se apresentar de uma forma mais poderosa, mais profunda, detalhada, lá no capítulo 19 do Apocalipse. Então, aqui já dá uma ideia realmente do rei, né? Do leão, né? Aquele que está chegando para colocar ordem, né? Nas coisas. E é muito interessante ele se apresentar assim, porque aqui ele vai fazer um combate veemente a Jezabel, que é exatamente uma ação, um espírito, uma potestade, na verdade, é um conjunto de demônios que age exatamente para destruir o contexto de governo da igreja, né? Ele vem combater através de processos dentro dos relacionamentos dentro da igreja, vem minando os relacionamentos com o objetivo de destruí-la, de implodi-la. Então o rei, ele vem para poder trazer esse entendimento. E aí é poderoso a gente entender, porque aqui, como foi citado, a gente vê uma igreja que é alinhada. A gente vê uma igreja com obra que fala sobre a questão das atividades mesmo de justiça, fala sobre o serviço, o trabalhar, o esforçar, o arregaçar das mangas, né? O amor, relacionamentos, né? Tudo, a fé, o serviço, a perseverança, ou seja, tudo que uma igreja de fato, né, precisava manifestar ao mundo, né? Essa igreja tinha. E aí ele diz, olha, vocês têm um problema grave, mesmo fazendo tudo isso aí, vocês estão tolerando uma Jezabel atuar. E ela, olha, interessante, uma chave aqui que é poderosa. Ele fala, olha, como que essa ação ela se manifesta? Ela se manifestou como uma profetisa na igreja, dentro daquele corpo ali. Alguém cheio de revelação, alguém cheio de um monte de coisa, mas levando as pessoas ao mesmo pecado, prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Mais uma vez um espírito de engano. Lá no nosso episódio anterior nós falamos sobre a ação Balaão, né, ali atuando sobre aquela igreja. Era uma igreja mundana, era uma igreja já relativista, então alguém foi lá inserir os ensinos errados e tudo mais. Aqui já essa mulher se manifestando como alguém espiritual, para trazer esse engano da mesma forma. E aí é uma palavra dura de Jesus
para ela, né? Ela não arrepende, irmão. Infelizmente, Jezabel, essa classe de demônios não arrepende, nenhuma se arrepende. E então o Senhor ele já denuncia o que ele vai fazer. E é duro, né? O juízo dele aqui. Jezabel é uma classe, né, de pessoas que estão dentro da igreja. Eles querem trazer uma ótica de que são espirituais, né, pessoas espirituais que estão falando em nome de Deus. Em nome de Deus. E isso é grave, né, porque para que um engano seja estabelecido, é muito fácil, né, pegando aquelas pessoas que estão mais suscetíveis a serem convencidas, eles realmente usam ali da boa fé das pessoas, né, Sim. para enganá-las. E aqui ele diz que ela traz engano, né, sobre a igreja, falsos ensinos, introduz enganos, né, para que as pessoas possam ir comer coisas sacrificadas. Elas acham tanto que aquilo é uma verdade que acabam fazendo a coisa errada achando que estão fazendo a coisa certa. Verdade. Então, esse espírito é um espírito de feitiçaria, né? Feitiçaria, né, eu sempre li a palavra assim e eu achava que era algo sobrenatural, espiritual, mas na verdade é um fruto da carne. Sim. É uma obra da carne, feitiçaria, né? Então a feitiçaria é um fetiche, é algo criado pelo homem para tentar imitar algo espiritual, ou o mais acertadamente é querer esse espírito de feitiçaria, ele quer produzir resultados espirituais pelo esforço humano. Então ele tenta colocar dentro da igreja, né, aquilo que é uma mentalidade humana, aquilo que é um pensamento humano, né, e ele não dá lugar para o Espírito de Deus. Ele tenta barrar e fechar, ele tenta minar lideranças, né, ele entra nas lideranças, ele contamina as lideranças, né. Essa é a atuação do espírito de Jezabel. Ele vai contaminar para conseguir adeptos para si, e vai se fortalecendo e vai levando as pessoas para o caminho que o diabo deseja através dessa pessoa, né? Ela tem uma sede de poder também, grande sede de poder, e ela vai usar, né, um certo poder de convencimento também, uma lábia, para levar as pessoas para o seu lado, né? E com certeza vai gerar partidarismo dentro da igreja, grupos, divisões. E essa é uma estratégia do diabo para minar a igreja, criando o inimigo de dentro para fora, para criar realmente uma forma de destruição interna, né? Então é perigosíssimo esse espírito de Jezabel. E as intenções são boas, as intenções são das melhores, assim dizemos, né? Mas é só obra da carne, é fruto da carne. E a repreensão, né, de Jesus aqui é terrível, né? Ele vai realmente dar a recompensa desses pecados. Ele está dizendo aqui que eles não vão ficar ocultos. Isso vai ser revelado, né? Esse estratagema aí do inimigo que se camufla através desse espírito sedutor, ele vai ser revelado, ele vai ser exposto, né? E a igreja de hoje ela tem que orar nesse sentido, né, pastor? Precisa muito. Para revelar esse espírito, não deixar ele se camuflar dentro da igreja e colocá-lo, expor
E a melhor forma de expor é a doutrina, porque ele traz falso ensino. Então é se voltar para a doutrina, né? Tudo dentro da igreja, tudo que acontece dentro da igreja, tem que ter um porquê baseado na doutrina bíblica. Não pode ser por achismo, porque eu acho bom, né? E aí nós temos muitos movimentos aí em igrejas, né, que estão fora da doutrina bíblica. Pode ter um contexto, isso é bom, isso é edificante. Muitos movimentos começaram vamos dizer assim, começaram de uma forma correta, até espiritualmente, com manifestações do Espírito Santo. Mas aí chega o erro, os enganos entram por falta de base bíblica, né? Então, às vezes uma simples campanha de oração, é uma oração do monte, é uma irmã que profetiza, é um irmão que profetiza, né? Mas nós temos que sempre confiar na palavra revelada. O Espírito, ele fala através da palavra de Deus, né? Não é que Deus ele não tenha poder para falar da forma que ele quer. Ele não precisa pedir permissão para mim, para o pastor Igor, para um grande líder da igreja para falar. Ele fala a hora que ele quer, como ele quer, usando quem ele quer. Mas o grande e o principal método do Espírito Santo falar hoje, né, porque antigamente Deus falava através dos profetas. Hoje ele fala através do seu Filho. E o seu Filho, o Filho de Deus, é o verbo vivo, é a palavra viva, é a palavra. O principal método do Espírito Santo falar é a palavra, é o que já está revelado, é o que está escrito. Essa palavra tem eficácia e validade eterna, né? Não passará nem um i nem um tio dessa palavra. Ela que determina as coisas na igreja. E é por ela que nós temos que nos basear. Então, movimentos espirituais, coisas que nós achamos que estão certas, decisões tomadas por sentimentos, devem ser evitadas. Tudo nós temos que orar e pedir confirmação para aquilo que fomos fazer na casa do Senhor, na obra do Senhor, como filhos de Deus. Não podemos tomar decisões porque achamos que é o melhor, porque sentimos de alguma forma dentro de nós que aquilo é bom. Não. Tudo tem que ser levado para o propósito espiritual, tem que ser levado para o propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém, pastor? É verdade. A gente tem que ter esse sentimento no nosso coração. Uma coisa da qual esse tipo de ação busca é encontrar corações vulneráveis, tá? Então, assim, a luta que nós temos não é contra carne e sangue. Se eu permitir meu coração ficar vulnerável, essa potestade é uma potestade, Jezabel é uma potestade, é um conjunto de demônios. Se encontrar o meu coração vulnerável, ele vai tentar me influenciar. Inicialmente, muitas dessas ações que eu posso aí mover por influência de Jezabel vão ser ainda inconscientes, mas chega uma hora que elas vão se tornar conscientes, a pessoa vai saber exatamente o que está fazendo. Então, minha sugestão para você, não deixe seu coração vulnerável. Como não fazer isso? Eu vou te dar uma dica aqui, ó. A Bíblia não, perdão. Eu tenho uma frase que vai ajudar você a guardar teu coração. A insatisfação mal resolvida é a porta que antecede a rebelião. Então, não quer ser um rebelde, não quer andar em rebelião, não quer ter essa vulnerabilidade, não alimente insatisfações que não resolveu. Resolva. Se você precisa conversar com seu pastor, faça isso. Se você precisa sentar com seu líder, sente. Não alimente insatisfações sem resolver, porque isso aí vai ser um prato cheio para Jezabel atuar. E, para finalizar aqui esse pensamento,
Como que eu percebo que essa influência pode já estar me alcançando? Esse espírito, ele caminha com alguns traços que ele acaba impulsionando sobre as pessoas. Vitimismo e isolamento, bajulação para conquistar apoiadores, manipulação, confusão, conquista de posições de respeito e intimidação. Isso aqui são algumas características que o espírito de Jezabel, quando está controlando alguém, impulsiona essa pessoa para poder se colocar em posições estratégicas para poder causar um estrago. Então, não permita ser alguém vulnerável. E isso aí, esse espírito, ele tenta minar, tirar do cristão, do servo de Deus, exatamente o poder de governo. Porque a promessa nesse capítulo, versículos 26 ao 28, é que ele dará poder sobre as nações para governá-las e dará a estrela da manhã. E no versículo 25 ele diz: retende o que tens, né? Então, o que você tem recebido de Deus, exerça isso que você tem recebido de Deus, faça o que você tem recebido de Deus, né? E confirme sempre se é de Deus o que você tem que fazer ou o que os outros dizem que você tem que fazer, para que você não possa perder esse privilégio de governar com Cristo, né, no seu reino. Muito obrigado por estar conosco. Nós nos vemos no próximo capítulo. Pastor Igor. Amém. Fique com Deus e a gente se vê no próximo episódio.